Vamos falar só de comédia romântica hoje. Vamos falar só de comédia romântica. Indicação de comédia romântica pra esse final de semana. Vai lá, Cacau. Vai lá. Qual a sua comédia romântica? Eu tô falando que eu preciso de indicação. Como é que eu vou dar? Então, gente, indiquem pra Cacau. Ah, saiu uma nova na Netflix agora, inclusive com a atriz do The Office. Falaram que é boazinha. Eu vi alguém comentando boazinha, assim. Nossa, qual delas? A que era a secretária. Esqueci o nome dela. A segunda secretária depois da Pen. Mano, como é que acaba ela no The Office? Eu nem lembro. A Herring. É. Ela tem um... Saiu agora, cara. Kemper, não sei o que ela Kemper. Tô tentando lembrar o nome dela. É esse filme aí. É comédiazinha romântica atual e tal. Um que eu nunca vi, Cacau, e ouvi a galera falando bem, em português ficou Podres de Rico. E em inglês é Crazy Rich Asians, alguma coisa assim. É um filme com asiáticos, entendeu? Então eu acho que é um filme que veio nessa bomba do dorama, não, né? Eu não acho o dorama uma bomba, nunca assisti. Mas acho que veio nessa pegada. E é um filme de uma comédia romântica bem legal, mas é aqueles padrõezinhos de comédia romântica. Acho que, se não me engano, ele é rico, ela é pobre, tem aquela inserção na família. Esse eu nunca assisti também, mas falam que é bom esse Crazy Rich Asians aí, ou Podre de Rico em português. É um filme antigo, mas se não assistiu, fica a dica aí. Depois quero o seu review. E eu não tenho dica de comédia romântica pra ti. Eu gosto da proposta, se você nunca assistiu, eu acho Nossa, eu achei horrível a proposta. Horrível. Sério? Horrível. Nossa, eu acho eu assisti muito no cinema legal. A proposta. Assisti no cinema. Me divirto pra caramba com a proposta. Eu achava horrível, cara. Sério, cara. Nossa, já na época, eu já achava ruim. Sério? Eu gosto, cara, eu gosto. Acho muito legal. Sandra Bullock, Agora, eu gosto Ryan muito, Reynolds. vou dar uma dica aqui. Eu gosto muito de todos os filmes do John Carney. Nem sei quem é. Eu não sei se dá pra considerar uma comédia romântica. Mas Quais são os filmes dele? especialmente dois filmes dele. Que é Once, Apenas Uma Vez, e Se Nada Der Certo. Se nada mais der certo. Ah, esse é de música, não é? Com o Hulk e com a... Sim. Mesmo se com nada a der Natalia certo. Portman da Shopee. Sei. Esse aí. Esse é o... Cara, então, gente, só assim entender. Esse filme... Esse Se Nada Der Certo é ruim. Nossa, ruim é muito você. Ruim. Ruim é você. Nossa, a proposta é infinitamente melhor. Cara, a proposta é muito tosco, cara. Primeiro porque, assim, é a coisa mais idiota do mundo, tá? Super comum a galera arrumar. Super comum, faz muito sentido a galera arrumar casamento pra conseguir. É uma canadense rica nos Estados Unidos que se preocupa com trocentas milhões de coisas, mas não se preocupa com o próprio visto. Não faz o meu irmão. sentido. É tudo errado. A relação deles é sem graça. Muito boa, tudo cara. Zoado. Aquela a única dela coisa legal é ele ser ambientado no Alasca. É a única coisa é muito legal. O barman que faz tudo. Cara, é muito engraçado. Esse mesmo Se Nada Der Certo, você é o único cara que eu conheço que não gosta desse filme. É que eu não vi, né? Eu vi meia hora e larguei, né? Então, aí esse é o seu problema. Você vê filme por prestação. É muito lento, cara. É muito lento. Não é! É muito lento. Cara, você gosta de Compramos um Zoológico. Maravilhoso. Esse filme é o Compramos um Zoológico bem feito. Compramos um Zoológico não é ruim. Mas é qualquer coisa, é igual tudo. Não tem nenhum tiquinho de arte, assim, de arte não. É maravilhoso. Tem Scarlett Johansson, cara. De arte não, desculpa, divina. eu falei a palavra errada. Não tem um tiquinho de refinamento. Nossa, maravilhoso. Mesmo Se Nada Der Certo, eu comprei um zoológico só que refinado. Cara, é lindo demais, Só que não é uma comédia romântica explicitamente. É um drama chato pra caramba de música, tá louco. Não, muito ruim. Não é um drama, cara. É uma dramédia, Comecei. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Sejam bem-vindos a mais um BT Papo, este podcast que visa e procura responder sempre uma pergunta importante feita pelos nossos Visa. Aliás, né, mano, vai acabar as salas, né? Enfim, as salas VIPs aí dos cartões, vai ser só 4 por ano. Tá acabando a mamata. Mas vamos lá. Nunca usei. Nunca usou? Me passa um cartão teu, quero usar as 4 que tu vai ter direito no ano, porque eu uso todo final de semana. Não, mas a gente tá aqui... Porque acho que eu não tenho direito não, cara.
Cara, enfim, eu tinha um cartão bem legalzinho que conseguiram pra mim. Tem um cartão e vai legalzinho acabar. também, mas. Eu acho que Enfim, mas geralmente os cartõezinhos legaisinhos te dão 4 visitas ao ano numa sala VIP. Eu tinha um que eu tinha acesso ilimitado, mas parece que vai acabar a mamata. Olha só, Cacau, estamos aqui pra responder a pergunta da galera. E a pergunta de hoje é: como irar e não pecar? Essa tá certa a pergunta, Cacau? Não, tá ruim. Como O que se irar? significa irar-vos, mas não pequeis? Eita, é isso mesmo? Ficou ruim, hein? Vamos lá, não, como? Porque assim, não vai te ensinar Irai-vos como... e não pequeis. Tem que ser irai-vos. Tem que ser Mas essa a gente... tradução. Mas foi o que eu falei. Não, tu falou como irar-se e não pequeis. Não, o que significa irai-vos, mas não pequeis? Porque nós não vamos ensinar como é que você se ira sem pecar. Eu não quero te ensinar achei que a a gente ia ensinar um cursinho sobre ira. Então, caído. Vamos lá, gente. A pergunta de hoje é... Qual que é, Cacau? Lê pra nós aí. A pergunta de hoje é... Por que não trazer já pra gravação a pergunta escrita? Ai, meu Deus. A pergunta é: o que significa irai-vos e não pequeis? Essa é a pergunta. O que significa irai-vos e não pequeis? Cacau, essa pergunta, de alguma forma, a gente já deu uma pequena pincelada em outro BT Papo, onde nós falamos sobre salmos imprecatórios, certo? Onde nós falamos se é correto o cristão fazer orações, né? Ou seja, recitar e orar os salmos imprecatórios ou fazer orações do tipo. Tá muito legal esse episódio sobre salmos imprecatórios e os cristãos. E lá a gente falou um pouquinho sobre ele. Mas hoje, especificamente, aliás, a gente esquece, né, Cacau, de falar o nome do ouvinte ou da seguidora que nos fez essa pergunta. E eu vou ver se eu acho aqui nas nossas conversas. Aqui, ó. O que na prática é não jogar pérola aos porcos, essa a gente vai responder em algum momento. Porque a carne e o espírito lutam se ambos são caídos, vamos explicar isso aí também. O culto racional de Romanos 12. Você tá jogando aí, na verdade, pauta Cacau, é o pros seguinte, outros. Pauta pros outros não, podcasts. Cacau, na verdade, essa pergunta tu respondeu um direct meu e aí a gente trouxe, então não tá aqui a pergunta. Não, você respondeu a pergunta. Eu respondi a pergunta e você falou, isso daria um bom BT Papo. E eu não anotei aqui qual foi o nome da pessoa, mas muito obrigado a você que mandou a pergunta na minha caixinha. Você foi voltando? Entendi. Eu posso ressuscitar a caixinha de pergunta, né? Isso. Não, você não vai ressuscitar. Você só clica nela, ela vai aparecer na sua notificação, você abre e vai ver. Sim. Mas é muito empenho agora pra descobrir só o nome da pessoa. Pô, muito obrigado a você que perguntou. Pelo menos eu te respondi, entendeu? É que você recebe muita pergunta, eu não recebo tanto. E tu devia receber mais, porque tuas respostas são excelentes. Mas vamos lá, muito obrigado a você que fez a pergunta. Eu recebo algumas que eu não respondo. Às vezes porque eu não quero, recebo às vezes várias porque vai dar muito trabalho. Mas geralmente porque vai dar muita polêmica e eu não quero. Aí eu... Geralmente também é bom a gente Às vezes a pergunta é boa, aliás, mas vai dar muita polêmica. Falar, não vou responder. Aliás, se você faz mentoria com o Cacau Marques na EBT, os assuntos polêmicos aparecem lá de maneira sóbria, né? De maneira bem pensada. Então, você tem mentorias ao vivo com o Cacau Marques na Escola Bibotalk de Teologia, tá? Então aproveita. A dessa semana, inclusive, foi muito legal. Abordou a polêmica do momento. Não é o objetivo da mentoria também, ficar comentando a polêmica do momento, mas essa tinha um teor teológico bem legal e o Cacau Marques entrou então com os alunos. E já tem muita coisa publicada na EBT. Então, gente, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia. Olha aí, confira os módulos já disponíveis na EBT. E tem mais, tem coisa... A gente tem aqui o Cristianismo e Sociedade, que é o módulo que a gente está trabalhando agora. É simplesmente sensacional. Cacau Marques, como irar-se? Né? Vou ampliar a pergunta aqui agora pra gente beber da sua sapiência, ok? Olha aqui. Paulo fala aos Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Beleza. Né? Texto muito pregado em retiro de casais, mas não é esse o caso aqui agora. Então Paulo tem esse... porque fala, gente, não pode dormir brigado, não se põe o sol sobre a vossa ira, tem que resolver o lance antes de dormir e tal, tem que resolver antes de dormir, não pode dormir de bundinha virada, de bundinha com bundinha. Então o que acontece? Mas vamos lá, Paulo fala aos Efésios pra gente se irar, mas não pecar. Ao mesmo tempo em que a ira tá nas listas de vícios, né? A ira como um fruto da carne, a gente tem na história da igreja o pecado da ira. Aliás, David Fincher, os 7 pecados capitais, o último pecado, nossa, aquilo é maravilhoso. E eu acabei de dar um baita de um spoiler, mas o filme tem mais de 20 anos, você se vira com isso. Então o que acontece? Se você não assistiu o Seven, sim...
Você não devia nem estar gastando seu tempo assistindo o nosso vídeo. Não, para e vai ver Seven, que é o melhor... Cara, ainda hoje é o melhor filme thriller que existe, assim, tipo, Não sei se é o melhor, de investigação. É muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. Seven é muito bom. Nossa, muito bom. Enfim, fica aí a dica. Maiores de 18 anos. Lembra ok, que um filme quando pesado. saiu Jogos Mortais, a divulgação de Jogos Mortais era O novo o Seven. melhor filme Não é uma desde coisa assim? Seven, o melhor suspense desde Seven. Filme desde Seven, Cara, o primeiro Jogos Mortais não chega aos pés de Seven, mas ele é bom. Ele é bom. O primeiro eu Jogos acho Mortais que é o bom. único que... eu Ele acho tem que uma é o- história, ele tem investigação. Ainda ele assim, é bom. eu O acho primeiro... que ele podia... Ele é legal porque ele é baixo orçamento. Isso é Baixo legal. orçamento. Ele tem um plot Ele é twist esperto, que, olha... mas eu acho que tu não vê. você espera uma parada assim. O plot twist é bom também, mas você espera uma parada assim que pô, eu acho que podia desenvolver um pouquinho melhor, mas é bom, é bom, é bom. Mas é o único também. Não, podia, Os outros eu podia. já não. Não, o 2 ele é Não, ok, todos os o outros 3 eu é não- galhofão. O 3 é bem galhofão. O 2 Vai é sair ok outro, ainda, sabia mas... que vai sair outro? Vai? Sabia. Inclusive o derivado dele, Espiral, eu achei bem ruim também. Nossa, Nunca assisti. bem ruim, bem ruim. Tem uma hora que eu abandonei. enfim. Mas vamos lá, Cacau, a gente Mas tá... sabe por que talvez de- Seven não seja o melhor? Porque você está no universo em que existe o silêncio dos inocentes. É bom, cara, é outro filmaço, aí a gente concorda também. Pesado. É. Vamos lá. Mas eu acho que o Seven tem um apelo mais Cara, isso é popular, uma briga talvez. boa, hein? Isso é uma briga boa, hein? Uma briga boa. É que daí você tá com... Aí você tá... É que aí tem... Não é a entra no mesma Hopkins, coisa, eu né, sei, não cara? é a mesma coisa, né? É serial killer, né? E no frigir dos ovos tem um serial killer. Tem serial seriais killer tem e gente que mata, serial suspense, killer, né? suspense. Não, tá na mesma categoria, cara. Não, é. É que eu acho que uma coisa que o Silêncio dos Inocentes tem... Cadê o nosso amigo Erlan Tostes aí? Mas ele tem uma filosofia mais apurada, né? O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que talvez os diálogos da Clarice com Hannibal... enfim, talvez ali tenha uma coisa mais apurada, né? Um texto mais apurado. O Seven, por mais que tenha uma reflexão religiosa ali e tal, ele é um pouco mais assim, tipo, ok, é o detetive, os detetives correndo atrás do bandido, sabe? É. Eu acho que você não tem tanto o drama dos detetives envolvidos, assim, enfim. Uma discussão pra gente chamar Erlan Tostes para participar do Ovelhas Elétricas. Mas vamos lá, Cacau, agora sim. Tem gente que odeia essas nossas divulgações, mas enfim, BT Papo não é pra você. Tem gente que ama. É pra sim. essas pessoas é que a gente pra você faz. também. Tá bom, Suporte-nos em certo, amor. vai lá. Não, é que o pessoal comenta assim, o episódio começa em... Aí ele se lasca, porque a gente, no meio do assunto sério, a gente volta a falar de filme. Vamos lá, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E a gente não tem ira no coração, logo é muito difícil falar sobre ira. Vamos lá, parou, aproveitar. Cacau, e aí? A pergunta eu já fiz. Como é que a gente desenrola esse rolê de irar e não pecar, mas ao mesmo tempo a ira está em listas de vícios / pecados? Como é que a gente entende isso? Então, primeiro a gente precisa entender, eu acho, a natureza da ira, né? O que é a ira, né? Então, pra isso, você precisa assistir um filme chamado Divertidamente. Boa, boa, eu amo. Lembra que Divertidamente ele tem 5 emoções lá que ele coloca, né? Que é a Sim. alegria, a tristeza, o nojinho, o medo e a ira, né? Uhum. E no começo do filme, a alegria tá apresentando todos os sentimentos, né? Aham. E aí quando ela vai apresentar a ira, ela bota lá a Riley, né? Que é a menininha lá, lidando com uma situação que ela julga injusta. E ela bate Exato. assim, e ela briga Boa com o pai, né? lembrança. Uhum. E aí ela fala que a ira, ela existe pra você se colocar contra a injustiça. Então, e é muito legal isso porque faz todo sentido. Porque, de fato, a ira, ela é uma reação à injustiça, né? Ela é sempre uma Exato. reação à injustiça. Então, por isso que... E o que é injustiça? Agora você fala, que não sei o que você quer. Você Não, quer é uma que eu fale? pergunta, eu tô aqui para fazer perguntas, porque o que é a ira é um sentimento diante da injustiça. Isso. E aí a gente vai entender injustiça como? Quando direitos básicos da existência são violados, como é que a gente Não, entenderia então, mas é que a aí depende, injustiça? calma. Depende, porque aí que é o lance. Porque a nossa... Então, assim, se a ira ela é uma reação à injustiça, ela é automática. Entendeu? Uhum. Ela é automática, não tem jeito. Quando você
percebe uma situação que é injusta, automaticamente você fica irado, você fica indignado, né? Exato. Então, por isso que não tem como não se irar. Não tem como. A única pessoa que não se ira é a pessoa que não tem o senso de injustiça, não tem um senso moral. Quem tem senso moral se ira, né? Exato. O problema é qual é o referencial da justiça e da injustiça, entendeu? Porque nós nos iramos quando a nossa justiça própria é ferida. Exato. Que às vezes ela é muito justa num padrão mais, né? Um padrão mais universal. Ou um padrão mais, né? Mais exterior a nós. Mas às vezes não. Às vezes é uma injustiça que nós sentimos profundamente e que não tem nada a ver com o mundo, né? Sabe quando você topa com o dedo em algum lugar? Você não fica só com dor, você fica bravo. Você já percebeu? E nessas horas, palavrão não é pecado. É na pecado. minha opinião. Mentira, gente, é sim. Um dia a gente pode falar sobre palavrão. Não, não pode não. Porque senão vai ser pode, não pode. Exatamente. A gente pode se irar, você já percebeu que você fica bravo? Você não fica só triste? Você fica bravo. E você tem vontade de se voltar contra alguém ou alguma coisa, mas você não sabe nem quem, nem contra o quê, né? Exato. Porque você... Então, assim, você sente... Isso que aconteceu, eu não merecia. Exato. A Então, injustiça, né? Meu Deus. Mas a injustiça o quê? Foi você que bateu. Você tá com raiva de quem? Mas você fica irado, né? Então é isso. É um sentimento de justiça. Mas veja como o nosso sentimento de injustiça, a nossa reação à injustiça, ela é super descalibrada, porque ela tem tudo a ver com a gente só. Até quando não tem ninguém praticando injustiça, a gente interpreta como sendo injusto alguma coisa, né? E fica irado com aquilo. Então, a Bíblia vai falar de uma ira que é uma ira santa, que é a ira de Deus. Por que a ira de Deus é santa? Porque Deus se revolta contra a injustiça. Só que Deus, quando faz isso, ele nunca está errado. Ele nunca está se irando contra uma percepção incorreta né? Ele nunca está usando uma percepção incorreta da justiça para se irar. Ele sempre está se irando a partir de uma percepção correta do que é justo. Nós, por outro lado, não conseguimos. Nós, sempre que nos iramos de alguma maneira vinculado, de alguma forma, com aspectos muito pessoais nossos. Por isso que, às vezes, até você tem razão, mas você perde o ponto. Você tem razão, mas você perde a proporcionalidade, né? E você reage de maneira desproporcional. De tão distorcido que é o nosso sentimento de justiça, né? A nossa visão de justiça. Então, por isso que a Bíblia vai dizer algumas coisinhas sobre a ira. Ela vai falar que irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você vai se irar, mas não peca. E aí ela completa dizendo, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aí é Paulo citando o Salmo 4, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que não se põe o sol sobre a vossa ira? Isso é uma coisa interessante. Porque se você ficar alimentando aquilo, de ira vai virar ódio, né? Exato. Então vai piorar. E se você ficar... E vai virar modus operandi, né? Porque exatamente. o Thiago a gente traz Thiago pra conversa aqui, né? Você vai alimentando aqui na cabeça, no coração, vai virar prática, né? Vai virar prática. Exatamente. Então, você acaba tendo esse sentimento profundo de ira, né? Alimentando isso, e isso vai se tornar, de alguma maneira, uma prática, e uma prática odiosa, né? Então, por isso, não se põe só sobre a vossa ira. Resolve essa parada antes de virar o dia, né? Porque senão você só vai aumentar isso. E é verdade, né? Às vezes a gente até se acalma, mas aquilo ficou lá. Aí depois acontece mais alguma coisa, você soma aquilo lá. Olha, tá vendo? Mais uma vez. Você não resolveu aquela ainda. Então você, entendeu? E você vai somando. Ele também vai dizer, a Bíblia também vai dizer sobre a nossa ira, vai falar lá em Tiago, né? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por isso que a sabedoria de Deus ela é pacífica. Porque, veja, a relação de ira e justiça, né? O homem se ira e ele tem a ilusão de que ele vai produzir justiça, mas ele não vai produzir a justiça de Deus por meio da sua ira. Não adianta. E aqui, Cacau, tem um parêntese importante. E vê se cabe agora essa minha interpolação. Algumas pessoas falam sobre a ira e dizem o seguinte, olha, o cristão deve se irar com aquilo que deixa Deus irado. E aí eu acho que nós temos exatamente esse problema levantado por Tiago. Cara, mas a nossa ira não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus, exatamente. Sabe? Então não tem como a gente se irar com o que deixa Deus irado. Eu acho que existe um abismo muito grande da nossa ira para a ira de Deus. Né? Até porque a ira de Deus... Não, só para terminar esse raciocínio aqui, até com base, Cacau,
nesse livraço aqui, tá? Da Routledge, da Fleming Routledge. Você recebeu ele, Cacau? Eu acho que eu pedi pra mandar um pra você. Não recebi, você não pediu pra mandar pra mim. Tá bom, não pedi. Mas do Tim Keller eu pedi e tu recebeu, seu falador. E tudo que eu peço, tu recebe, o falador. Você falou que eu vou receber no BTD. Perfeito, vai ser o teu presente no BTD, verdade. Eu tô te enchendo então o o que acontece? Aqui ela fala algo muito legal, até com base no Miroslav e tal. Cara, é muito louco que você botou uma foto desse livro esses dias e parece que ele tá mó pequenininho, você reparou? Não lembro, cara. Onde que você botou uma foto desse livro? Eu botei esses dias, segurando na minha mão, assim. Foi aqui, ó, no Telegram, eu acho. Ah, pode crer, é. Aqui, e, cara, gente, sabe olha isso aqui. Consegue ver? Consigo, olha como ele ficou pequenininho, olha lá. Ficou, minha mãozona ficou, né, mãozona, né, cara, que doideira. Mas, gente, olha só, inclusive tá com promoção até o dia 11 de setembro, hein? Até 11 de setembro. 40% de desconto e frete grátis no site da Thomas Nelson. Tô botando a descrição aqui, o cupom Bibotalk, tá bom? Não, vai sair R$77, com frete incluso para todo o território nacional. É a chaproca, velho. Aqui, ó, mais de 600 páginas de conteúdo. Mas o que a Fleming fala aqui, Cacauzeira? Que a misericórdia, a ira de Deus anda de mãos dadas com a sua misericórdia. Isso, Então, assim... Não, e assim, é um erro essa frase. Nossa, que bom que você trouxe ela, Bibo, porque eu nunca te ouvi. Claro que eu tô aqui pra trazer coisas boas pra você. Eu gosto de deixar aquela bolinha quicando assim na entrada da grande área, meu irmão, com o goleiro já rendido, pra tu só chegar e fazer aquele gol de placa pra chegar. Não, porque assim, você deve se irar com aquilo que deixa Deus irado. Não, a Bíblia explicitamente diz que não é isso. Onde ela diz isso? Lá em Romanos, quando ela fala assim, não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira de Deus. Então, quando alguém te fizer algo mal, você faz o bem para ele. Porque a vingança é do Senhor. Porque a vingança é do Senhor. Então, olha só, o fato de Deus se irar com alguma coisa deve me deixar livre para não me irar com aquilo, entendeu? Então, e esse é a grande sacada da nossa... de lidar espiritualmente com a nossa ira, porque você vai colocá-la diante de Deus. Você dá lugar à ira de Deus. Que Deus vai manifestar o seu juízo, né? Então, e aí lembra, a ira de Deus sempre é justa. A nossa não. Então, a gente caminha, pode ver, não tem fruto do espírito a ira, né? Não tem, né? É a amabilidade, é a paz, né? A mansidão, né? Então, você vai caminhando para ser mais manso, mais sereno, né? E não você se encher de ira com isso. Contudo... Você caminha para ser mais manso e humilde. Isso, perfeito, perfeito. Olha aí, ó. Agora, é necessário que nós façamos uma ressalva. Joga essa ressalva em cima dessa carne. Para os assinantes da revista Ultimato, eu escrevi um artigozinho sobre isso que saiu na Ultimato, não me lembro do mês, mas também não. Que é a descoberta a redescoberta da serenidade, é a capa. Olha aí. E dentro dessa matéria de capa, né, vários autores escreveram vários textos e eu escrevi um chamado Serenidade Justa. Eita. Por quê? Porque a serenidade, a mansidão, ela é parte do fruto do Espírito. É parte do caráter de Cristo e um caráter que nós devemos buscar, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então aprendemos de Jesus a ser manso. Contudo, ela às vezes é também só um privilégio. Porque tem gente que pode passar por essa vida sem se irar por quase nada. Porque dificilmente ele fica na posição de ser injustiçado. Mas há injustiças reais. E com relação a essas injustiças reais, o Senhor nos chama a participar das causas justas. Entendeu? Então, vamos lá. Eu sou um cara muito sereno. Eu não tenho nenhuma questão, porque eu nunca me sinto injustiçado. Claro, porque eu tô na parte de cima, né? Eu tô por cima da carne seca, né? Então, eu nunca me sinto injustiçado, porque eu nunca sou injustiçado, né? Eu numa sociedade que só me beneficia. Aí eu vejo pessoas se irando por questões que são de vida e morte para elas e para os seus, eu olho assim e falo assim, nossa, mas que coisa feia, né? Que coisa baixa. Que barraco. Que barraco. E aí eu pego assim um versículo e falo, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí tento de alguma maneira
fazer com que essas pessoas fiquem debaixo da injustiça que elas sofrem, sem nunca trazer à tona o fato de que aquilo é injusto. Mas esse não é o caminho que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, nós somos chamados a participar da causa que não é nossa. Porque quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece junto, né? Exato. Então, fazer parte de uma igreja, por exemplo, não te coloca necessariamente como um herdeiro dos privilégios sociais de parte daquela igreja, entendeu? Uma igreja de gente muito famosa, muito rica, vou fazer parte dessa igreja porque eu vou ter os mesmos privilégios, né? Não, é o contrário. Pessoas privilegiadas abrem mão dos seus privilégios ou partilham as suas riquezas para proporcionar justiça a quem tem sido injustiçado. E mais do que isso, unem também a sua voz. Mas como isso? Como que pode? O sentimento de injustiça gera em mim uma ira, ao mesmo tempo que eu sou chamado a abandonar a ira. Então, ou eu fico na passividade, que mantém a injustiça, ou eu adoto a agressividade para, com a agressividade, eu tentar produzir justiça. Aí a Bíblia fala que não se produz a justiça de Deus. Então a Bíblia está só me alienando. Então Marcos estava certo, né? Ah, meu Deus. Na verdade, não. O que acontece é que a igreja, ela deve agir, é isso que eu defendo lá no artigo, se você quiser ler lá. A igreja, ela deve ser um lugar de dissipar a ira em ações justas. Entendeu? Então, a pessoa que está temendo pela própria vida, porque, não sei, pega um tema injusto aí, né? Porque onde ela mora, ela está sofrendo com a violência das forças do Estado contra inocentes. Isso é injusto, isso aí é de revoltar qualquer um, mas eu posso aqui no meu lugar, na minha casa, onde nunca tem nenhum problema com isso, eu ficar na minha. Mas quando eu sou corpo com essas pessoas, e eu sou, mesmo que elas não façam parte da minha igreja local, eu sou um com elas, eu devo agir para dissipar essa ira em ações de justiça, porque não adianta nada a gente só deixar a pessoa lá gritando. Por um lado, a igreja fala, não fica bravo desse jeito porque Deus não quer, isso não produz justiça. Por outro lado, fica as forças institucionais do país agindo contra elas também, e elas só ficam sufocadas. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu me empenhe e me engaje na produção de justiça de maneira pacífica. Essa maneira pacífica não é passividade. Não é passividade. Entendeu? É resistência pacífica. É pegar e falar assim, beleza, você está irado e você tem razão para estar irado. A sua causa é justa, mas o meio da ira não é eficiente. Então, conte comigo para que nós hajamos com justiça e paz e assim nós proporcionemos uma realidade mais justa, sacou? Boa. É isso que foi feito lá, né? Com o Martin Luther King, para citar um, né? É isso que foi feito lá, né? Inclusive agora fez 60 anos do seu discurso, né? Eu tenho um sonho. Sim. Fez 60 anos agora. O Martin Luther King, ele faz exatamente isso. Ele usa da sua influência, da sua congregação, das pessoas da sua cidade ali, para dissipar a ira em atos de justiça e de justiça pacífica. Então, se você não se engaja na produção de justiça, não adianta reclamar da ira dos injustiçados, porque eles não têm escolha, entendeu? Boa. E aí Deus vai olhar para a ira dele e provavelmente vai se indignar mais com a sua passividade ou vai te identificar com os injustos do que vai te olhar do lado dos justos. Entendeu? Boa. Então, a ira do homem não produz justiça de Deus, não adianta andar de maneira injusta, contudo, não basta simplesmente pegar esse versículo e jogar na cara de quem sofre injustiça. Tiago mesmo vai fazer parte das falas ali no seu livro, né? Das falas que engajam com os mais pobres. Ele fala, por que vocês estão dando trela para rico? Não são eles que arrastam você pro tribunal? Ele fala desse jeito, eu não tô botando palavra na boca do Tiago, não. Sim, sim, só botando verdade. no português moderno, né? Não são eles que arrastam vocês pros tribunais? Entendeu? Olha só o que o Tiago tá afirmando. Ele tá afirmando uma divisão de classe ali. Entendeu? Não tô falando, entendeu? Não tô falando que isso é uma divisão intransponível, não. Ou que não tinha rico na igreja, ou que não deve ter rico agora, não é isso. Eu tô falando que quem reconhece os privilégios deve se engajar na causa do injustiçado para que a promoção da justiça seja feita do jeito de Cristo, com mansidão e paz. Se você não vai fazer isso, não adianta ficar bravo com o injustiçado que se ira, porque ele não tem escolha. Então, frequentemente, a gente vê movimentos que são violentos, movimentos que são agressivos e tal, e a nossa primeira
posição já é de falar assim, mas também não sei o que lá e tal, né? Mas Sim. não tenta compreender a injustiça que está acontecendo e se engajar nela. Justifica, então, atos de ira? Não justifica porque eles são ineficazes, eles não produzem a justiça de Deus. Mas quando eu vejo uma ira desse cunho social, eu devo estar atento a qual é a injustiça que está acontecendo, se está acontecendo alguma. E se essa injustiça é de fato uma injustiça diante de Deus, então eu devo me engajar do lado da justiça porque Deus é justo, de maneira pacífica. Mas eu devo me engajar, eu devo estar do lado de quem sofre a injustiça. Cacau, tu trouxe um aspecto bem bacana e eu diria até de um cunho social, se eu tô entendendo esse teu rolê todo aí, né? Essa ideia das injustiças do mundo e tal, muito legal. Aliás, gente, desculpa fazer o jabá desse livro, é que eu tô lendo ele, já saiu um BTcast sobre ele, inclusive, BTcast 519, e, mano, tem o capítulo 3 é sobre justiça, e, mano, é isso aí que o Cacau tá falando. E é incrível como a Fleming, ela dialoga com as injustiças do mundo e ela traz a resposta da cruz para essas injustiças, tá? É como que Deus, com a sua ira, resolve as injustiças do mundo. É sensacional, recomendo demais, tá bom? Fica a recomendação até dia 11 de setembro, tem um desconto aí que eu consegui para vocês com o cupom Bibotalk. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? E do podcast. Mas vamos lá, Cacau. Trazendo agora para um outro aspecto, tá? Um aspecto talvez assim mais doutrinário, no sentido de que geralmente quando o pessoal fala da ira, o pessoal traz um pouco aquela ideia do Jesus purificando o templo, a ideia de que Deus fica irado, né, quando distorcem a palavra dele, quando transformam a casa dele num esconderijo de ladrões e tal, aquela coisa toda. Então, e o pessoal cita e também nesse lance de que se irar contra as coisas que deixam Deus irado. Nesse sentido, cabe também essa tua explicação? Como é que a gente poderia associar com esse lance doutrinário, de doutrinas, né? Não que da galera que ensina doutrinas de demônios e falsos mestres, e isso deixa a gente irado, e por isso que a gente tem que ser firme, né? Em que sentido, Cacau? Vou te dar um pouco mais de contexto da minha pergunta. Uma vez eu citei aquela frase do filmaço sensacional, extraordinário. Já falamos dele aqui em algum BT Papo, se não me engano. Ou se não falamos, Rafa, põe na capa da tela aí a capa desse filme extraordinário. Eu amo esse filme, Cacau deve odiar, porque se eu amo, Cacau odeia. Não, é bom. É bom, mas o roteiro poderia ser melhor trabalhado. Veja bem, eu acho que a discussão... Não, é muito bom. É muito bom. Mas brincadeiras à parte. Concordando bastante hoje, ó. Seven, Silêncio dos Inocentes, extraordinário. Concordamos, é verdade. Então o que acontece? E tem uma frase que eu acho muito bonita no filme, né? Se tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E aí, nesse contexto, veio muita gente nos comentários, não, porque a verdade é a todo custo, né? Daí citando Lutero, né? Como é que é? Lutero, o pessoal cita Lutero muito, como se nesse sentido Lutero fosse uma boa referência, mas a verdade a qualquer custo, a paz se possível, a verdade a qualquer custo, alguma coisa assim. E aí a galera, né, tá dentro desse contexto de que a gente vê pessoas iradas com falsos profetas e tal. Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, Cacau? Me ajuda aqui nos meus devaneios. Eu acho que essa questão, ela é complicada. Em primeiro lugar, já quero deixar bem claro que a verdade a qualquer custo não é assim, não, né? Eu também acho que não. A Bíblia mesmo fala que o conhecimento nos infla, né? Mas o amor edifica, né? Então, boa. Né? Lá Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios. Então, não é bem assim. Contudo, não tem como ignorar que Paulo é muito duro nas suas cartas. Em diversos momentos ele vai usar palavras muito duras e dar nomes, inclusive, né? Mas eu acho que a grande métrica disso, o grande referencial que a gente pode usar é Moisés. Moisés no deserto, quando ele se ira e bate com o cajado na pedra, ele tá irado com razão, ele não tá errado. E o que as pessoas estavam fazendo era uma ofensa ao próprio Deus. Estavam quebrando o mandamento que, de fato, ira a Deus mesmo. Mas quem que foi punido? Foi Moisés. Né? Nada do que ele falou ali era mentira. Nenhuma das suas broncas eram falsas. Ele não estava trazendo nenhum tipo de ideia própria.
Tanto que Deus não vai criticar isso. Deus critica que ele bate na pedra. E tem um estudioso judeu, inclusive, que faz parte de um núcleo misto aí de cristãos e judeus que estudam a Bíblia, que fez uma thread outro dia no Twitter com 50 tweets diferentes. 50 tweets. Só falando sobre o cajado de Moisés e essa cena. É interessantíssimo. Caraca! E como ele atrela isso à liderança religiosa. Se eu achar lá, eu dou um jeito de mandar aqui. Tá em inglês, né? Mas aí no Twitter lá dá pra você ir traduzindo, dá pra ler. Onde ele coloca isso, né? Que ali Moisés se utiliza daquilo que era um símbolo do poder e da ação de Deus para fazer algo a partir de si próprio. Eu acredito que muitas vezes que a gente age com ira nesses contextos, a gente acha que tá falando em nome de Deus, mas a gente tá falando em nome de si próprio. Entendeu? Ah, mas como que eu vou saber? Pois é, se Deus não mandou, se Deus não falou com você, se Deus não te deu uma inspiração igual Paulo, eu não agiria dessa maneira. É claro que a gente erra, a gente perde o tom, e não significa que o Senhor vai sempre condenar a gente a não entrar na Terra Prometida por causa disso, né? Mas a gente tem que estar atento. Especialmente porque, e aí é uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo aqui, que eu percebi recentemente, eu tenho tentado aplicar na minha vida. Gente, pessoal aí que tem influência na internet, que tem Instagram bem seguido, Twitter bem seguido, canal no YouTube, podcast, presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Temas polêmicos, eles sempre crescem em agressividade. Sempre crescem em agressividade. Então, quando um influencer estabelece uma polêmica, dali pra frente, ela só vai ficar mais agressiva. Ela nunca vai recuar. Por quê? Porque, em geral, quem tem mais alcance tenta ser mais brando, porque ele tem um grupo que o segue mais diversificado. Se ele quer ser muito radical, ele vai conseguir, às vezes, crescer muito rápido, mas num determinado momento ele vai começar a perder também muita gente que vai começar a perceber que tem incompatibilidades, né? Então, quem tem muitos seguidores e por muito tempo, geralmente ele tende a ficar cada vez mais brando. Só que se ele perde a mão e fica agressivo em qualquer tema, conforme esse tema vai repercutindo em gente que tem cada vez menos alcance, essas pessoas vão ficando mais e mais agressivas. A conversa vai ficando mais e mais agressiva. A gente vê isso há anos já em debates teológicos, tá? Você lembra quando teve aquela assinatura conjunta de calvinistas e arminianos sobre fraternidade? Lembra disso, Bia? Lembro, é quando estava no auge das discussões, né? Você lembra por que eles fizeram isso? Porque não lembro, eles não estavam brigando. Não tava, entendeu? Não tava, sei lá, Augusto Nicodemo destratando Carlos Vailate. Carlos Vailate. Eles não estavam. Pelo contrário, são corteses e tal. Mas na ponta da coisa, a agressividade aumenta. Então você começa e você estabelece um tom. Por isso que eu sempre falo, sempre comece brando. Sempre comece manso. Porque você não sabe onde essa agressividade vai chegar. Entendeu? Às vezes, olha só o que pode acontecer, Bibo. Você tem um irmão que defende uma visão teológica. E ele é um irmão muito educado, muito cortês, muito pacífico, mas ele é muito identificado com uma linha teológica. E aí ele vai lá numa exposição dele, numa igreja, num congresso, e aí ele lê a Bíblia assim e fala assim, então, aí ele está explicando o ponto dele e tal, e chega assim e fala, olha, por exemplo, esse versículo aqui, ó, ele lê o versículo e fala assim, você lê comigo, entendeu o que ele está falando aqui? Ele está falando isso, isso e isso. Percebeu como a interpretação do outro grupo não faz sentido? Percebeu como a interpretação do outro grupo não faz sentido? Só isso. Ele foi agressivo? Não foi agressivo. Não. Ele foi mal educado? Não foi mal educado. Mas sabe o que vai acontecer com essa frase? Dele falar que não faz sentido, a pessoa vai falar, não é bíblico, eles são hereges, eles... Entendeu? Exato. A frase ganha proporções muito maiores e várias coisas são anexadas ao que o cara não disse, né? Pois é, por isso que você precisa tomar cuidado quando você olha para uma tecnologia epistolar do primeiro século e transmite ele para as redes sociais do século XXI. Entendeu? Não é a mesma coisa. A dinâmica não é a mesma, sabe? Então, eu acho que há sim um espaço na escritura de ser duro, mas eu acho que a gente frequentemente é duro em nome próprio. E frequentemente sem considerar as dinâmicas das tecnologias de comunicação modernas.
a gente deveria tomar mais cuidado com isso, entendeu? A gente tenta tomar aqui, né? Eu tenho certeza que algumas coisas que a gente fala aqui podem repercutir para ficar mais agressivas. Eu tenho certeza disso. A gente toma cuidado para não ser assim, né? Mas eu tenho certeza que isso pode acontecer. É o nosso episódio sobre o homem ser sacerdote do lar ou não, né? Não, mas aí assim, as pessoas ficaram agressivas contra nós, né? Isso. Mas assim, pessoas, entendeu? Mas de forma desproporcional, né? Porque a gente não foi agressivo. Mas aí é um outro problema, né? Mas vamos assim, eu falo aqui, não, porque essa ideia não foi, essa ideia, né? Essa ideia é furada, falo pra você, né? Uma ideia aí qualquer. Isso pode gerar, né, repercussões mais agressivas. Eu não sou totalmente responsável por elas, porque eu não cheguei até aquele ponto. Mas eu sou parcialmente responsável, eu tenho que estar atento para isso. Por isso que eu não acho que vale a pena hoje subir o tom dessa maneira. Eu acho que toda vez que a gente está fazendo isso, a gente acha que é Paulo mandando uma carta aos Coríntios e na verdade a gente é só Moisés descendo o cajado na pedra. Entendeu? Eita, porque lasqueira. frequentemente o que a gente está fazendo é marcar a nossa identidade. A gente quer marcar a nossa identidade. Ontem me perguntaram sobre isso no Instagram. Como é que eu entro em polêmica teológica? E eu respondi, a chave é entender. Eu estou entrando nessa polêmica por amor a quem? E esse quem é uma pessoa concreta, um grupo concreto que você conhece. São pessoas que você conhece. Não é genérico. Não, por amor a todos os novos convertidos. Não, nem entra nessa. Não, porque eu sei que tem esse tipo de gente que está sofrendo com essas falas e tal. Eu vou entrar nessa polêmica por causa disso. Beleza. Agora, se você só vai entrar na polêmica para marcar lugar na internet de que você é um ortodoxo e que os outros são heterodoxos, de que você é um reformado e os outros não são, ou que você é um arminiano e os outros não são, seja o que for, se tem a ver com a sua identidade e não tem a ver com pessoas que podem estar de alguma maneira sendo prejudicadas por aquele tipo de ideia ou fala, nem entra, porque é só Moisés dando cajadada na pedra. É só isso, né? Eu acho que Caraca, a sua ira pode ser só Moisés dando cajadada na pedra. Cacau Marques, BT Papo 030, 2023. E pela graça de Deus, Bibo, até assim Deus jorra água, né? Caralho, acabou! Meu, sensacional, Cacau. Olha, que sensacional. Gente, é o seguinte, sobre polêmica, não sei se tu chegou a ouvir, Cacau, mas a gente lançou um BTcast ABC2, põe na tela aí, Rafa. BTcast ABC2 cara, 056. Eu vou confessar, eu tô muito atrasado com os BTcasts, cara. Olha aí, pô, que decepção, hein, Cacau? Não, cara, que comprei o decepção. Nintendo Switch, ficou difícil agora, viu? O cara virou gamer, né, mano? Aí é difícil competir com videogame. Mas calma, final de setembro tamo together. Olha aqui, vamos lá. Ei, gente, BTcast ABC2 056, O Cristão e a Polêmica. Olha, eu e o Thiago entrevistamos dois gênios, a Ana Bezerra, que você conhece, Cacau, e como é que é o nome do irmão, meu Deus do céu? Lucas Nascimento. Lucas Nascimento, um crânio também. E, gente, foi muito legal. O Cristão e a Polêmica, você tem que ouvir esse episódio. É isso então, né, Cacau? Podemos pensar um pouco aí sobre isso? Gente, reforçar. Pensa na sua ira, pensa na sua indignação, pensa na sua agressividade, mastiga bem mastigadinho até toda essa dureza virar uma pasta. Boa, cara, boa. E tente ser mais sereno, tá bom? Exato. Agora, também desenvolva os seus ouvidos para ouvir o clamor dos injustiçados. Eu acho que essa é uma maneira bem legal da gente agir no mundo aí. Exato. Muito bom. Gente, é isso. Sintonize a sua ira com a misericórdia divina. Tá bom? Olha então, aí, boa. Tá? Sintonize aí, sintonize. Ó, galera, fica então, se você viu até aqui, é porque você curte mesmo o BT Papo, você gosta de ver a conversa até o final. Então, você que veio até aqui, sério, você tem a obrigação de comentar qualquer coisa. Nem que seja não gostei, entendeu? Porque, ó, eu fiz o apelo nem que seja uma letra do ira. Nem que seja uma letra. A minha vida. Eu preciso mudar todo dia pra escapar. Acho que é isso a letra, né? Mas enfim, ó, comenta qualquer coisa, galera. O comentário ajuda a engajar o vídeo. Teve 150 comentários no outro vídeo porque vocês atenderam o nosso apelo. Então comenta, manda um emoji, manda qualquer coisa. Sério, gente, manda. Ajuda, não é besteira de youtuber, tá? Dá o like e comentar ajuda o vídeo. Não somos nós que inventamos as regras, tá bom? Então ajude. E quer abençoar o Ministério Bibotal, que ajuda a gente a fazer moral lá com a Thomas Nelson? Nem tô indicando o link da Amazon, hein?
Tô botando o link da Thomas Nelson e consegui 40% de desconto para vocês com o link Bibotalk. Tá aqui na descrição deste vídeo, deste podcast. Só que só até o dia 11 de setembro, hein? Depois não tem mais esse desconto aí, é só na Amazon, que geralmente tem desconto também, mas não chega a 40% em dias normais. Tá bom? Cacauzeira, tamo together, daquele jeito. E voltamos, né, na semana que vem. Lembrando que toda terça-feira tem BT Cash e toda sexta-feira tem BT Papo. Talvez você esteja só amarelo mesmo. Talvez seja... talvez você seja amarelo. Deficiência, né? de alguma coisa aí. Exato. Para de ficar mexendo na internet, que isso compromete o navegador aí, pô. Eu tô no celular. Eu não tô mexendo. Ah, tá. Muito bem. Sejam muito bem... Hã? Começa de novo. Muito bem. Sejam bem-vindos a mais um BTcast. Não, ô Jesus, calma. Cacau, espero que esteja filmando aí a sua gravação local, porque tu tá travando direto, mas dá pra te ouvir, que é o mais importante. Concreta. Travou de vez. Ô Jesus, não abençoe. Não, aqui não travou. Não, travou de não vez travou, aqui. Tu voltou? Não, tu tá comigo aqui, Cacau? Não, aqui não travou, hora nenhuma. Ah, aqui então ficou tá. rodando. Continua, Tá. Cacau. Mas vamos lá. Vai. Ó, eu falo assim, você pensa sempre. Pede não, né? Fala assim, olha, Que iraivos beleza, e não bem agora que a gente vai entrar no assunto, começou uma maquita aqui. Tá ouvindo? E tô, cara, é tão alto que eu tô ouvindo aqui essa maquita. Não, pior não tá tão alto, é a frequência. Não, a maquita. Isso aqui virou o programa do Ractinho, que tem até maquita. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you